Vez. Autor do projeto de lei sobre anistia que avançou na Câmara dos Deputados, Marcelo Crivella, dos Republicanos, defendeu nesta quinta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja contemplado com redução de pena e cumpra 2 anos em prisão domiciliar. Vez. Autor do projeto de lei sobre anistia que avançou na Câmara dos Deputados, Marcelo Crivella, dos Republicanos, defendeu nesta quinta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja contemplado com redução de pena e cumpra 2 anos em prisão domiciliar. A medida contrasta com a condenação de 27 anos imposta ao ex-mandatário pelo STF. Defendo a redução de pena de Bolsonaro e outros militares para 2 anos, porque não perde a patente. Quem sabe a gente consegue 2 anos com prisão domiciliar. E rapidamente passando para regime de semiaberto, trabalhando e dormindo em casa. Acho que isso seria o ideal. É educativa, as pessoas nunca esqueceriam essa experiência terrível. Serve de exemplo para todos os políticos e a coletividade. Antes de você continuar, Cadê a fecha pode aspas? Passar o fecha aspas? Não pode subir, porque esse é o Marcelo Crivella. Pausa aí. Marcelo Crivella, que é um bispo, né, da Universal. Sim. Eu só não entendo que se a anistia é perdão, eu queria saber se na literatura bíblica, alguma vez, Jesus perdoou parcialmente. É uma dúvida que fica a mim e fica aqui. Mas continuamos no assunto, Meirinha. Já o relator foi indicado pela maioria dos líderes do Centrão para construir um texto que deve focar em redução de penas, mas não anular as condenações. Paulinho da Força já chamou manifestantes do 8 de janeiro de terroristas. Não, é 8 de setembro. É o assunto mais falado do Brasil e ela engasga bem no 8 de janeiro. Não, pode continuar, Meirinha. Eu ia falar 8/1, resolvi falar 8 de janeiro de terroristas e disse que Moraes é guardião da democracia. O escolhido se reuniu com Aécio Neves e o ex-presidente Michel Temer ontem, quinta-feira. Colocaram de lado a palavra anistia e já falam em PL da dosimetria. Paulinho da Força disse nesta sexta-feira ao Metrópolis que Temer ligou para os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, durante a reunião. A proposta debatida pelo relator inclui redução de pena ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ainda não se sabe quantos anos serão reduzidos. Segundo Paulinho, abre aspas, vamos supor que, nessa discussão, no Congresso, a gente reduza 10 anos. Então, ele, Bolsonaro, continuaria com 17. Aí, o caso dele teria que ser tratado de outra forma, e não mais nesse projeto que nós vamos apresentar. Esse tamanho da dose depende, então, de cada conversa que eu vou fazer a partir de segunda. Então, aí você fecha aspas e já se pergunta, o tamanho da dose ele está bem alinhado com o presidente da República, não é? Mas pode continuar, Meirinha. Em entrevista à Globo News, Aécio Neves desmascarou o Paulinho e disse que Bolsonaro não será beneficiado com a anistia do que pretendem aprovar. Aliás, agora, o ponto final, né? O Aécio Neves disse isso à Globo News, que não pretendem beneficiar Bolsonaro. Essa história não me cheira bem, mas pode continuar. Aliás, o destino do projeto da anistia na Câmara ao longo desta semana começou a ser definido em um jantar no domingo, 14 de setembro, em São Paulo, entre o presidente da Casa, Hugo Mota, o senador Ciro Nogueiro e o governador Tarcísio de Freitas. Para analistas como Mário Sabino, do Metrópolis, o Centrão negocia com o governo Lula, na base do a gente faz. Enquanto você olha para o outro lado, a troca da aprovação da PEC, da blindagem, só mudando umas coisinhas, vai pela rejeição ao projeto de anistia ampla, geral e irrestrita. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, disse nesta sexta-feira que não aceita substituir a anistia por uma redução de pena, como defende o relator do projeto, onde já se viu alguém da direita voltar para reduzir pena. Quem reduz pena é a esquerda. Não aceitamos. Ele vai sentar conosco semana que vem na bancada do PL para falarmos disso. Não entrei em mérito com ele ainda. Ou aprova a anistia, ou Paulinho pede para sair.
Atualização de última hora. Raquel Landim, ou Landim. É Landim e o seu brinco está fazendo pleque, 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 pleque no microfone. Tá. Vamos lá. Raquel Landim, do UOL, afirma que a proposta que circula entre os políticos do Centrão pode reduzir a pena total prevista para Jair Bolsonaro de 27 para 21 anos de prisão. Se essa ideia prevalecer, o ex-presidente teria direito a pleitear a progressão para o regime semiaberto, cerca de 5 anos e meio após o início do cumprimento da pena, o que significa 25% em regime fechado. Segundo a jornalista, ministros do STF não se opõem à proposta. Bom, vamos começar os votos, então, desta questão. Eu quero colocar aqui em votação o seguinte: quem é culpado, quem é inocente? É inocente o PL por tentar buscar uma anistia ampla, geral e restrita, ou o PL, partido do Jair Bolsonaro, é culpado por buscá-la através de pessoas que não têm compromisso nenhum com Jair Bolsonaro? Começo com o voto do ministro Cláudio Caivano Mion. Obrigado, Vossa Magnífica Excelência, mas eu vou me declarar impedido, porque eu já cheguei aqui com uma torcida, então eu não vou declarar meu voto. Mas ministro Cláudio, pela ordem, pois não. Nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: mesmo que você tenha se manifestado sobre o tema a julgar, foda-se. Pode dizer. Perfeito, então foda-se, tô livre. Ó. Algumas considerações antes do meu voto, então. Muito republicana, né? Uma reunião de pessoas saídas do sarcófago, do esquecimento da política, e ressuscitam de repente para trazer para o povo o pacto de pacificação. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pois não. O que Aécio estava cheirando ali? Pó. Era um lugar, sarcófago tem muito pó, sim. Muita poeira. Poeira. Então foi a reunião do vampiro, do aspirador de pó e do Darth Maul. Os geeks vão entender o Darth Maul, né? Aquele que só faz maldade lá na Estrela da Morte. Pois bem, muito republicana. Eles estão chamando de PL da dosimetria, mas eu tenho outro nome para isso. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E essa medida é chamada toximetria. Então vamos chamar esse pacto de pacto da toximetria. E isso me remete historicamente ao pacto do diabo, assinado entre Ribbentrop e Molotov, Alemanha e União Soviética, no início da Segunda Guerra Mundial. Em 1939 aconteceu isso. E eles abriram o corredor polonês. Agora aqui também, esse pacto da toximetria está abrindo um corredor polonês. O povo fica no meio e eles tacam tudo que eles tiverem na mão. Eu voto pela inocência do PL da anistia. Um voto pela inocência do PL. Alemão, eu vou lhe pedir uma coisa, Alemão. Separe, por favor, uma foto atual, né, do relator do projeto, que é o Paulinho da Força, porque a minha próxima inquirição, a próxima ministra, que será a Marcela Chave de Fenda, eu gostaria da opinião dela. Separe uma foto do Paulinho da Força, tal qual a imagem que ele fez o vídeo ontem, com a minuta de rascunha do Chiquinho Scarpa, que nunca será Hugo Mota. Passo ao voto da ministra Ana Paula Rocha. Excelência, esse tema é muito abrangente, porque nós temos aí o Michel Temer novamente querendo ser protagonista de algo que ele não tem protagonismo. Como em alguns meses passados, ele tentou articular os governadores da direita para candidaturas a presidenciáveis, etc. Depois nem se falou mais a respeito dessa articulação dele. E aí, novamente, nós temos o PL da anistia sendo articulado na Câmara pelo líder lá da oposição, e aí, de repente, aparece no meio o Paulinho da Força, que eu não sei por que ele é o relator, não sei o que ele está fazendo nesse lugar, conversando com Michel Temer, aí novamente tentando ser protagonista de alguma coisa e desenterrando, como bem disse aqui o meu colega, Aécio Neves
essa coisa que infelizmente veio do meu estado e que está lá enterrada e provavelmente está querendo ressurgir dos mortos, e aparece aí Aécio Neves e Michel Temer conversando sobre anistia e dosimetria. Realmente uma situação teratológica. Então eu voto pela inocência do PL da anistia. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.